Oi, turma, beleza? Marianos e Marianas, amantes de Maria, vida que prospera, vida. Eu fiquei pensando, eu ouvi uma palestra hoje de manhã da doutora Filó, eu não a conheço, mas ela estava falando da importância do rosário, que não existe oração mais forte que essa. E ela disse uma coisa, palavras que me marcaram bastante. Quem é você? E ela definiu que nós devemos responder assim: somos filhos de Deus, amados, planejados, executados, para que a gente melhore todos os dias e que a gente espalhe amor também. Que é isso? Se Deus é amor, somos imagem e semelhança dele, então a gente precisa espalhar amor. Talvez a jornada não vai ser tão fácil, mas a gente primeiro comece usando essa, da cabeça ao seu coração. Coloque Deus dentro do seu coração, porque todo o vazio que existe será preenchido. E aí, certamente, olhar a vida vai ser mais fácil. Ajudar as pessoas vão ser mais fáceis. Eu fico lendo um livro todos os dias aqui para fazer a leitura. Não é um livro bíblico, mas as palavras do Senhor estão em todos os lugares. A Bíblia é um livro que conta a vida de Jesus, a vida de Deus, antes do nascimento de Cristo e depois de Cristo. Conta a história da humanidade. E nas suas analogias a gente consegue entender passado, presente e futuro. E a gente percebe que nesses muitos e muitos anos de humanidade, a gente evoluiu pouco. Primeiro porque a gente precisa se reconhecer que a gente é filho de Deus. E que Deus Pai não é meu, porque o Pai é nosso. Então somos todos irmãos. Por mais que a gente tente falar, explicar, amor é sentimento. Então a gente precisa sentir Deus. Deus precisa estar em nós. Deus precisa ser nós. Sabe quando você se olha no espelho e se reconhece 50% sua mãe e 50% seu pai? Então, a gente pode olhar no espelho e reconhecer 100% Deus, porque somos imagem e semelhança dele. Mas para honrar Deus temos que sermos corretos. Vai ser fácil? Certamente não. Vai acontecer alguns obstáculos? Certamente sim. Vão ter pessoas que vão te ajudar? Vão. Vão ter pessoas que não vão te ajudar? Vai acontecer também. Mas Deus nunca vai te abandonar. Porque Ele nunca te abandonou desde o momento que Ele te criou, que Ele me criou, que Ele nos criou. Deus é muito mais do que a gente consiga expressar, falar, demonstrar. Eu criei esse canal aqui na intenção de aprender com os ensinamentos de Maria, com os ensinamentos que estão na Bíblia, com a leitura diária. E todos os dias a gente aprende alguma coisa. Todos os dias. Principalmente quando você foca naquele
naquele ponto, naquele objetivo. É uma transformação interna. É uma explosão de sentimentos. Eu não tenho certeza, mas eu posso falar no futuro. Algumas mágoas que sempre estiveram aqui, elas estão aqui remoendo. E eu sinto que é como se fosse uma limpeza. Porque para eu viver o amor de Deus, eu preciso perdoar. Para eu viver o amor de Deus, eu preciso ser para continuar. Ser o mais justo possível com os outros e comigo. E entender que eu tenho limites. E todas as horas a gente está recebendo mensagens de Deus através de todas as redes e todas as pessoas de comunicação. Todos os lugares. Às vezes é uma voz inconsciente, a sua própria voz conversando com você. Às vezes, você colocou o seu ouvido e escutou uma palavra. E aquilo fez sentido para você. Às vezes você foi à igreja e a mensagem da leitura, você acredita que foi para você. Eu também acredito. Quando a gente percebe assim, é pra gente. Hoje eu estava olhando novamente o Felipe Camargo. Ele está há mais de 26 anos livre das drogas, do álcool. E ele disse que o que fez ele sair das drogas foi a dedicação que ele tinha para as drogas. Ele se dedicou para não estar lá. Para estar com ele, para estar melhor. Quando a gente usa das palavras ou aprende com alguém, para mim fez muito sentido. Porque já faz muitos anos que eu venho lutando com um vício. Mas esse momento de reflexão e de mudança, esse ano de transformação, tem me colocado muitas questões de frente a mim. É como se eu estivesse olhando no espelho. É como se eu estivesse falando com o mundo, mas principalmente comigo mesmo. Porque eu sou Deus, imagem e semelhança de Deus. Então Deus está falando comigo e preste atenção, garota. O que você está fazendo? Preste atenção, garota. Você pode perder tudo que é importante. Não perdê-lo, né? Porque Deus perdoa. Mas às vezes a gente machuca as pessoas por tanta coisa que não faz sentido. Principalmente quando a gente está alterado, bêbado ou drogado. Eu acredito que quando a gente preenche com esse amor de Deus, a gente não precisa de nada disso. Como os evangélicos dizem, a gente não precisa do mundo. Eu acredito que a gente precisa de todos. Mas eu acredito também que a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa olhar para dentro para estar em conexão com Deus. Para estar em conexão com a gente. Para sentir todos os átomos da gente se movimentando e andando. Que todas as nossas células... e eu tenho muito pouca hemoglobina, então é difícil transportar o oxigênio entre as células. E aí só quando a gente sabe que o que eles chamam de anemia, né? Como a gente sente dificuldade de andar, de respirar.
Mas aí eu sinto uma força, algo que me segura e fala, vai. E eu creio, eu vou. E esse momento de transformação é uma conversa aqui. Uma conversa necessária comigo, com Deus. Hoje é domingo, 19 de janeiro de 2025. Todos os dias são dias de aprender alguma coisa. Um dia de rezar. Sabe que eu fico rezando? Eu acho que eu rezo quase 24 horas por dia. Quando eu observo, eu estou rezando. Ou eu estou murilando. Porque de vez em quando aparecem umas coisas na minha cabeça. Umas coisas que eu não deveria pensar. Mas eu acho que são coisa ruim que fica aqui falando. Eu acho que coisa ruim fica te influenciando todo o tempo. Pra você sair do trilho, sabe? Descarrilhar. O que é mais fácil, né? Ó, tô tão cansada, tão chateada. Vou ali pro bar tomar uma cervejinha. O problema não é tomar uma, o problema é não sair de lá. O problema é gastar o dinheiro que tem. Falar coisas que não deve. Destruir famílias. Todos os tipos de relacionamentos comerciais, amizade e familiares. Tem pessoas que nos amam, que nos amam igual Deus. Mas eles se afastam, porque a única coisa que eles podem fazer às vezes é rezar por nós. Que já é bastante coisa também. Melhor rezar pra gente, desejar o bem, né? É que aguentar bêbada é chato, né? Hoje eu estava lendo a palavra e a palavra era o louvor prevalece. Quando a gente reza para Deus, parece que a gente entra em transe. A gente vai para outro lugar. A nossa mente fica boa. Ou a gente fica bom. Eu tenho um desejo. Deus sabe qual é. Um desejo material. Mas depois desse, tá tudo certo. Mas o que eu vejo hoje, para mim, e o que eu já tinha decidido há um tempo atrás, só não tinha tido posto em prática. Mas o cara não me abandonou, ele estava só me esperando. Sabe por quê? Porque ele tem paciência. Deus tem paciência com você. Ele está te esperando para te abraçar, para te acariciar, para te dar conforto, para te dar amor, porque Deus é amor. Eu sou prova disso. E você também é. Uma vez, eu saí e bebi um cadiquinho. E cheguei em casa alterada, evidentemente. Eu cheguei bem. Eu não lembro como eu dirigi o carro. Mas minha mãe estava rezando por mim. Eu cheguei bem. E quantas vezes eu fiz coisa errada e eu só cheguei bem porque minha mãe estava rezando. Talvez meu pai também. Minha madrinha, minha avó.
Porque todos somos filhos de Deus e somos imagem e semelhança dele aqui na terra. Então Deus está conosco. É por isso que Deus é onisciente, onipresente. Porque Ele é amor, Ele está em todos os lugares, em todas as pessoas, até naquelas que dizem que não acreditam neles. Porque eu não acredito, de verdade. Eu fiquei olhando e fico olhando. Muitas pessoas no YouTube, eu adoro o YouTube. Talvez eu deveria gostar menos. É verdade. Mas aqui, onde estou nesse momento, eu não tenho amigos. Porque eu vou ficar só um pequeno espaço aqui de tempo. Depois eu vou para uma outra cidade. Se for os planos de Deus, evidentemente, né? Então, nesse período aqui, eu não estou nem colocando força para fazer amizades ou conhecer pessoas. Então, vive aqui só eu e meu marido. Um mundinho, uma bolha. E é tão interessante a nossa bolha. É como se eu fosse direita e meu marido esquerda. Eu acredito em Deus e ele não. E outro dia eu pedi para Deus, para que Deus me mostre como eu amar o meu marido, como eu enxergar meu marido com os olhos dele, com os olhos de Deus. E se ele tiver um tempinho, para ele colocar meu marido olhando para mim com os olhos dele também. Eu acho que quando a gente começa a olhar o mundo com os olhos de Deus, as coisas acontecem. Eu realmente não sei como explicar. Acontecem. São bênçãos e bênçãos diárias. É a multiplicação do nada para o tudo. Porque é amor. Amor que não se mede. É imensurável. Essa palavra é tão bonita, né? Imensurável. Deus não tem medida. Deus é a medida do seu coração, daquilo que você deixa ele entrar. Deus é amor. E eu creio nisso. E tenho certeza que você também. Então, quando perguntarem para você, e eu vou responder sempre assim, quem é você? Eu vou responder, eu sou filho de Deus, abençoado, planejado, amado. Né? Que esse domingo e que todos os dias das nossas vidas sejam repletos de bênção, paz, prosperidade, saúde. Que a gente encontre nos detalhes beleza. E em momentos especiais que a gente consiga eternizar. Que a gente possa ser mais compreensivo. Que a gente aprenda a ter a paciência de Deus. Para a gente não ser aquela pessoa desagradável. Que a gente seja consciente. Que a gente trabalhe todos os dias em nós mesmos para sermos melhores e melhores. Que a gente não perca a esperança em nós mesmos. E que a gente possa sempre reservar um dia, uma hora do dia, alguns momentos, se tiver corrido, para agradecer, para abençoar,
os nossos pais que nos trouxeram à vida, que foram um veículo para nos colocar aqui. E se somos bons, tivemos bons exemplos também. A gente é muito o espelho do que a gente vê. Então que a gente aprenda a enxergar Deus, a nos olhar como imagem e semelhança dele. É o que eu desejo para hoje. Tá bom? Um beijo. Deus te ponha virtude.